De tempos em tempos no Brasil, sempre surge a mesma pergunta e o mesmo clamor do trabalhador, que é justamente sobre a ideia do endividamento e da sua incapacidade de sair de uma situação difícil até chegar em uma boa situação, uma situação louvável ou confortável no seu estilo de vida. De certa forma, o Brasil nunca foi um país, desde os tempos de Dante ou até agora, que propicie e proporcione o cidadão comum, de certa forma, mesmo com esforço, com a meritocracia, a chegar em um patamar de vida elevado ou até mesmo um patamar de vida digno. Quando nós assistimos no YouTube ou as matérias televisivas, ou até mesmo nos artigos que procuramos na internet, nós vemos que o atraso brasileiro, ele de fato é tão grande que mesmo ao passar de tantos e tantos anos, tantas décadas, de tantas políticas diferentes de ambos os lados, parece que a miséria do Brasil ela permaneceu ou até mesmo aumentou, como disse o doutor Enéas ao voltar para sua casa. Ele foi perguntado se o local permaneceu mesmo. Ele disse a miséria aumentou. Depois completou dizendo que a sua sensação era de tristeza infinita. Está feita no canal Fundamental, iremos discutir justamente sobre o porquê cada vez mais que trabalhamos, nos esforçamos, ficamos mais pobres ou temos essa sensação de miserabilidade maior. De certa forma, é claro, não estamos discutindo aqui apenas sobre a questão financeira, sobre o poder de compra financeiro que o brasileiro tem, que é quase inexistente, na grande maioria das vezes, mas principalmente passando pelo sistema financeiro do Brasil e pelo sistema das corretoras, dos empréstimos e principalmente dos bancos que nos dão a sensação de termos algum controle financeiro, mas na verdade nos trazem endividamento e um poder inexistente financeiro, nos dando aí uma troca desse poder financeiro para o poder de crédito, poder credial, que é de fato que não só o Brasil, mas de certa forma o mundo, de certa forma, tem esse poder de crédito, que é de fato poder real, cada vez maior. Aqui sendo maior, principalmente nos empréstimos, e por ser um país emergente, país de terceiro mundo, e por essa educação também entre as pessoas ser tão distante, tão diluída, quase inexistente, infelizmente. Então, o sistema bancário, que já é complexo, já é difícil de se compreender, se torna ainda mais incompreensível e complexo e cada vez mais danoso, principalmente às pessoas físicas, não só às empresas. De certa forma, a falta da informação e da educação, evidentemente, amplia esse número cada vez mais orbitante de endividamento e essa sensação do seu poder de compra ser inexistente. E uma pessoa trabalha em dois empregos, é comum os brasileiros trabalharem em dois empregos, tanto formais quanto empregos também informais, ou da forma para pagar o aluguel, por exemplo, em casas menores, casas pequenas, o aluguel, por exemplo, fica em torno de R$ 1.000, de às vezes R$ 2.000, e a compra de uma casa em bairros periféricos, afastados do centro, por exemplo, é uma compra quase incomprável. O valor de 2.000, R$ 200.000, R$ 300.000, ou até mais, dependendo aí do estado que a pessoa esteja, esse valor se amplia, aumenta ainda mais, tornando esse número cada vez mais absurdo e dando a sensação de que os seus dois, três empregos, ou os seus bicos, os seus corres que os brasileiros fazem, eles praticamente são totalmente, não tem nenhum resultado prático quando você vai utilizar esse dinheiro para alguma coisa, principalmente para alguma poupança ou para algum investimento no sentido financeiro, para uma rentabilidade futura. Aí, de fato, a situação fica cada vez mais grave. Outra situação interessante que notamos é justamente o engessamento da CLT, que de fato foi instituída pelo Getúlio Vargas durante o Estado Novo na década de 30, da década de 30 e década de 40, porém já tem mais de 80 anos e a CLT já mais que caducou, ela já não consegue acompanhar mais essa onda de crescimento.
brasileiro, de certa forma, evidentemente, e também ela não consegue trazer a esse trabalhador brasileiro, de certa forma, uma resposta de todo o seu esforço e de toda a sua, vamos dizer, seu esforço financeiro, seu esforço de logro para conseguir, de certa forma, algum benefício que seja. Outra ideia também outra certeza, né, que traz esse atraso e essa sensação de pobreza cada vez maior, justamente os auxílios emergenciais, evidentemente, são auxílios muito pequenos, logicamente, e evidentemente não há como ir contra isso. É uma questão de sobrevivência de milhares e milhares de brasileiros, justamente causados pelo sistema. Mas uma coisa impressionante é que essas pessoas continuam afastadas do mercado de trabalho, que propositalmente pelo governo não cresce, e a própria economia fica centralizada na CLT, na sua grande maioria, e em pequenos grupos que trabalham ali em dois empregos, ou seja, sobrecarregando uma minoria que está trabalhando. Então, o sistema bancário brasileiro, principalmente, que de certa forma é um braço, ou é os dois braços, vamos dizer assim, do governo federal como um todo, junto ao Banco Central, evidentemente, a Copom, etc e tal, todos eles parece que corroboram de forma massiva, intensiva, justamente para danificar e para afastar os brasileiros desse conhecimento, do conhecimento real do poder financeiro e principalmente do alcance maior de ter uma sobrevida aí financeira. Uma das pautas que poderíamos levantar até em outros vídeos futuros é justamente a ideia da educação financeira nas escolas, que é uma ideia de certa forma engateando, entrando ali ou aqui, mas ainda muito longínqua de atingir o pico em nosso país, que é um país que tanto precisa disso, entre outras coisas, mas seria um grande diferencial, uma grade obrigatória, desde ali do fundamental, na minha opinião, e deveria se entrar a questão do investimento financeiro, como lidar com o dinheiro aí. Isso mudaria bastante o futuro do nosso país de anos para cá. É claro, isso é apenas um desejo meu e de muitos outros brasileiros, mas é uma luta e de fato estamos tentando aí ao máximo conseguir ao passar dos anos. Gostaram desse vídeo? Inscrevam-se no canal e até uma próxima.